Amém, amados? Estamos seguindo uma série de sermões sobre a carta aos Hebreus, né? E tem sido um desafio expor as Escrituras. E sobre cada domingo nós estamos falando sobre um tema diferente. E já estamos encerrando a carta, encerrando o ano, né? No próximo domingo será o último sermão dessa série e será de uma forma diferente, né, como uma roda de conversa. Estaremos refletindo um pouco, né, sobre o último tema e também revendo algo sobre essa carta. E hoje nós vamos estar meditando no capítulo 12, do verso 14 ao 29. Eu gostaria de estar lendo com você. Se você não trouxe a Bíblia, ou se não tem, nós temos ali, dá para acompanhar pelo boletim, mas nós vamos estar lendo esse trecho da palavra. Hebreus 12, 14 ao 29, diz assim: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Verso 18: Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estavam em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fossem dito, pois não podiam suportar os que lhe estavam sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: Estou apavorado e trêmulo. Verso 22, Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos aperfeiçoados. A Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte nos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda uma vez: abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção dos que podem ser abalados, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Amados, nós estamos meditando, estudando a carta aos Hebreus, e sabemos que a partir do verso do capítulo 10, ela traz algumas práticas, né? Ela é dividida um pouco no conceito, né, de quem é Jesus, a superioridade de Jesus. E agora o escritor de Hebreus, ele traz algumas recomendações práticas para os cristãos, que muitos estavam sendo perseguidos, muitos estavam abandonando a fé, muitos estavam deixando de seguir a Jesus pelo momento que estavam vivendo, que a igreja estava sendo perseguida. E aqui ele traz algumas orientações para nós, prática. E alguns assuntos que às vezes na nossa vida a gente tenta deixar de lado, não quer falar muito. Mas a palavra de Deus fala que ela é uma espada de 2 gumes que consegue penetrar, né, no corpo, na alma e no espírito,
e ela trabalha lá dentro de nossos corações. E que o Senhor possa estar falando com você nesta manhã. Né? Que possamos crer que nós não apenas podemos julgar o próximo, falar, não, essa palavra é para aquele irmão, mas assim, receba ela como para você. Receba ela no seu coração. Fala, não, Deus está falando comigo. Né? Não é o pastor Shade, eu só quero expor o que a palavra está dizendo, só como uma ferramenta. E nós vemos aqui pelo menos 3 áreas que eu gostaria de falar nesta manhã, que é a primeira área de santidade, né? Uma área de nós estarmos atentos a isso. Depois, uma forma de adoração, né? Um lugar de adoração, um lugar de intimidade com Deus. E depois estar atento a ouvir a voz de Deus. Pelo menos essas 3 partes que nós podemos destacar nesse texto que nós acabamos de ler. Então a primeira parte é busca de santidade. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Né? Pastor Lucas ia gostar desse versículo. Para serem santos. Né? Torcer para o time de Santos. Mas não é o Santos aqui o time, tá? Santos inseparáveis. Mas esforcem para viver em paz com todos. Aqui esse verbo está no imperativo. Esse verbo está numa ação. Esforce. Ele não está falando assim, se der. Assim, é uma recomendação se esforçar para viver em paz com todos. Mas não, aqui ele está falando, busque, esforce ter paz com todos. O que significa isso, amados? Na prática, é nós não vivermos com desavenças, nós não vivemos em guerra, nós não vivemos em lutas constantes, principalmente com os nossos irmãos. Porque a vida é um desafio, né? Às vezes, só quando você quer acordar, você está tranquilo, em paz, e está tirando o carro da garagem, já vê um motoqueiro buzinando. Aí já quer roubar a tua paz, você já quer entrar numa luta. Né? Vai no trânsito, chega no trabalho, sempre acontece alguma coisa. Nos relacionamentos, em casa, alguém já dá uma resposta atravessada e ali já fica algo. A nossa vida, ela faz parte dessas lutas, essas desavenças. E aqui o escritor de Hebreus está falando, esforcem para ter paz. Com quem? Com todos. É um desafio nosso, amados. Porque tem dia que acorda que a gente quer mandar todo mundo para o espaço. Oh Deus, né? Me livra das pessoas. Me livra de tanta luta, de tanta coisa que acontece. Mas aqui o escritor, ele traz essa advertência, essa recomendação para aqueles irmãos que, no contexto, estavam sendo perseguidos, humilhados pela sua fé. E muitos estavam querendo voltar para a fé, voltar para o judaísmo, voltar para a velha aliança. E ele traz essa recomendação, seguir com paz e com santidade. A paz com todos, para serem o quê? Santos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. O que seria essa santidade? O que é viver em santidade? A palavra santidade no hebraico é kadosh. Kadosh é viver separado. Viver de uma forma consagrada. Viver algo que você não vai se misturar. Entender que você foi comprado com o sangue de Jesus e que você é diferente. Mas lá no interior. Viver em santidade não é você não pecar ou que nunca vai pecar. Mas é tentar viver limpo o tempo todo. Se esforçar para isso. Lembrando do contexto que nós vivemos em lutas e intrigas pode surgir em nosso meio. E aqui esse contexto está falando de santidade nisso também. Se você está brigado com alguém, se você está irado com alguém, você não está em santidade. E aqui a palavra está nos falando, mantenha a paz, tenha paz se possível, tenha paz com todos. Viver em santidade em relação ao Senhor,
é uma vida dedicada a Ele. É nós estarmos sendo entregue a Ele. Nós vivemos em adoração a esse Deus, como nós cantamos aqui. Viver uma vida separada. Tentando ficar longe de coisas que nos afastam de Deus. Santidade é isso. Se eu ver que tem algo que vai me afastar de Deus, que vai deixar eu com o coração, digamos agora, de uma forma suja, como a gente fala essa expressão para as crianças, que nós possamos ficar longe disso. Isso é viver em santidade. Né? Não uma falsa espiritualidade, pensando, não, aquele ali é santo, porque às vezes a gente tem medo, né, de falar, não, que todos somos santos, somos separados, porque quando nós decidimos seguir a Jesus, nós já estamos sendo separados de um outro sistema. Então todos nós somos santos e estamos lutando para isso. A santidade é isso, né? Servir a Deus. E aqui ele traz uma recomendação, evitando, né, no verso 15, cuide-se que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Ele fala para nós vivermos em paz com todos, depois fala para nós vivermos em santidade, ou seja, separado, é um sistema operacional diferente que tem através de nós, através de Jesus. E aqui ele fala, cuidado para que não que não crie raiz de amargura. O que seria essa expressão raiz de amargura? É tudo aquilo que nos torna amargo, que muda o sabor. São coisas e situações que às vezes vivenciamos ou que nós passamos isso para os outros, que nos traz amargura, que muda o sabor da vida, que muda o sabor na caminhada. Quando você come uma coisa amarga, ela tira o brilho do alimento, da comida. Quando tem algo amargo no meio, essa raiz de amargura. E aqui o escritor de Hebreus fala, cuidado para que isso não venha crescer no seu coração. Porque quando um coração está amargurado, ele contagia ao redor. Ele consegue passar a amargura para o próximo. Ele consegue semear essa amargura e deixando a vida dos outros mais amarga. Essa é a expressão que o escritor traz aqui. E nós temos que tomar cuidado com isso. É perigoso para nós. Uma pessoa com o coração amargurado, ela contamina. Quando nós colocamos o jiló no meio da salada, não sei se vocês já comeram jiló, né? É gostoso, né? Eu gosto um pouquinho, mas não dá para comer só jiló, porque o bicho é amargo, ele amarga a boca, né? Ele tira o gosto das outras coisas. É bom por um momento, fala que é bom para o fígado, alguma outra coisa assim, tem as suas proteínas, mas ele rouba o sabor, né? Você pode estar com uma picanha caríssima ali, né? Um prato bonito. Você comeu o jiló, ele vai roubar, vai deixar amarga aquela comida, a panela, né? Bota um jiló no meio de uma sopa, você vai sentir o gosto da amargura. E a gente tem que tomar cuidado, amados, que às vezes o nosso coração está com o jiló na panela. Aqui o escritor está falando isso. E aí, às vezes, sem perceber, nós nos tornamos uma pessoa amargurada. Não somente nós nos sentimos amargos, sem o doce, sem a alegria, mas também contagiamos aquele que está em nossa volta. E deixamos o nosso ambiente amargo. Tome cuidado. A palavra está falando assim. Cuidado. E como que nós podemos lidar com isso? Primeiro, reconhecer se essa amargura existe em nossos corações. Olhar para dentro de forma, nossa, por que eu estou assim? Por que eu estou tão irado? Por que eu estou dando resposta seca? Por que eu estou falando desse jeito com as pessoas? Reconhecer isso. Às vezes mesmo em casa, né, com a Paulinha, com as crianças, às vezes eu dou uma bronca, sabe? Às vezes a gente acorda meio capa virada mesmo, né? Mas o que está acontecendo?
Qual que é essa preocupação maior que está me deixando dessa forma amargurada? Que eu não consigo trazer paz, trazer alegria, deixar um ambiente agradável. Primeira coisa é reconhecer. E aí nós podemos ir para a palavra, sabe? Porque a palavra de Deus entende o nosso coração. Nós podemos olhar. E o salmista diz: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Então quando nós nos dobramos de joelho e falamos: Senhor, sonda o meu coração. Por que eu estou assim? Por que eu estou dando essas respostas? Por que eu estou fazendo essas coisas? Primeira coisa é reconhecer que nós estamos amargos. E às vezes não estou criticando, porque às vezes há situações em nossa vida que nós passamos. Uma traição nos deixa amargo, né? Alguém que nós confiamos e ali temos um amor, um cuidado, e de repente essa pessoa se vira contra nós. Isso deixa o nosso coração amargo. E não é errado ficar assim, porque nós somos seres humanos. O errado é você continuar com essa amargura e não tentar resolver, ou tirar o jiló do meio da panela. Então são situações que a vida vai nos trazendo, às vezes uma doença inesperada. Você pensa na vida e fala: meu Deus, não, está dando tudo errado. Às vezes uma crise financeira, perder um emprego, uma conta alta para pagar, alguma situação, ou uma coisa cotidiana. Mas aqui o escritor fala: cuidado, para que isso não cresça. A raiz tem essa intenção de crescer. Ela começa pequenininha. Você vê uma raiz de uma árvore pequenininha, depois com o tempo, ela vai crescendo. A tendência é crescer e não parar mais, se você não cortar a raiz. Ainda mais se for de algo amargo. Se for raiz de coisas boas, frutíferas, amém, possa ser profundas. Mas nessa questão aqui, de um coração amargo, nós temos que cortar logo essa raiz, porque senão ela vai crescer de uma forma desproporcional. E aí a pessoa não glorifica mais a Deus. Então, independente do motivo que às vezes nos torna amargo, o importante é nós reconhecermos o que está acontecendo. E pedir ajuda para o próximo. Às vezes a minha esposa, ela não está aqui, né? Mas ela me ajuda muito nisso. Fala: por que você está respondendo assim? E às vezes eu nem percebo. Aí fala: não, desculpa, não tem nada a ver com você. Que às vezes aquela pessoa que está em volta não tem nada a ver com a situação, mas acaba pagando o pato, né? Acaba levando as burdoadas de graça. Porque é algo que está interno. Então, primeira coisa, reconhecer. Depois, é algo necessário, perdoar. Se alguém te ofendeu, se foi alguma situação que outra pessoa fez contra você, nós como cristãos devemos perdoar. E perdoar é você abrir mão daquilo. Deixar embora. Falar: isso aqui não vai mais me dirigir, não vai dirigir mais a minha vida. Essa situação ou esse momento não vai definir mais as decisões que eu vou ter na minha vida. Essa amargura, essa falha, essa traição ou qualquer outra coisa, isso não vai atrapalhar na minha caminhada com Jesus. Então, perdoar é isso, você abrir mão daquilo. Deixar a justiça para Deus. Não como uma vontade de vingar, mas assim, abrir mão daquilo que fizeram contra você. E depois, a terceira questão sobre essa questão da raiz da amargura é ser perdoado. Reconhecer a falha. Se alguém tem algo contra você, ou se você ofendeu alguém, ir lá e pedir perdão. São duas situações. Às vezes nós sofremos a ofensa injustamente, e aí guardamos essa amargura no coração, e quando nós sofremos essa ofensa, nós temos que perdoar. Senhor, perdoa isso. Eu não quero carregar isso. Que o Senhor possa conduzir isso. Né? Foi o que Jesus fez na cruz. Perdoa eles que eles não sabem o que fazem. E muitos não sabem o que estão fazendo. Por isso que merece o nosso perdão. Da mesma forma que nós somos perdoados por Deus, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. E depois, olhar o nosso coração, ver se ofendemos alguém.
Porque às vezes tem esse ciclo. Eu recebo uma ofensa, mas eu quero ofender o outro. Eu quero machucar, porque agora eu vou machucar, agora eu sou forte, agora eu quero me defender. E eu começo a ofender, atacando outras pessoas. Então, se fizemos isso, que nós podemos pedir perdão. Me perdoa. Eu não estava num bom momento. Meu coração estava numa situação difícil. E aí, você corta a raiz da amargura. O perdão tem esse poder. Mas nós só conseguimos perdoar. Nós só conseguimos cortar essa raiz através de Cristo. Porque humanamente, às vezes, nós não conseguimos. Pela nossa natureza caída, a nossa natureza humana, pelo nosso ego que carregamos, nós não conseguimos, se não for o amor de Cristo em nossos corações, que nos ajuda e nos fortalece a perdoar. O escritor de Hebreus deixa bem claro isso. Esforcem para viver em paz com todos, para serem santos, e cuide para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e amargura ao redor. É uma orientação e que o Senhor fala conosco hoje. Vamos sondar os nossos corações. Vamos olhar para dentro e cortar isso para que possamos viver em santidade. Seguindo aqui o texto. É um texto longo, mas ele faz a comparação de dois montes, a partir do verso 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar a trombeta, ao som de palavras, tais como os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. E depois ele continua aqui, esse primeiro monte, no verso 21, o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. O primeiro monte é o Monte Sião, o Monte Sinai e o Monte Sião. São dois montes aqui citados. O Monte Sinai é onde Moisés recebeu a lei, que foi consagrado, onde ele ficou lá vários dias ali recebendo a lei. Era algo santo, ninguém poderia tocar, ninguém poderia chegar nesse monte. Nem os animais que fosse tocado ali, que tocassem no monte, seriam apedrejados. Porque era algo santo. Interessante porque o escritor de Hebreus, ele tinha um conhecimento muito grande da velha aliança, muito grande da lei, e ele está fazendo, o livro de Hebreus é a transição entre a velha aliança e a nova aliança. Então ele traz elementos da velha aliança, traz símbolos importantes da velha aliança, aqui como o Monte Sinai, o monte onde Deus falou com Moisés, onde Deus traz a lei, algo muito precioso para a cultura judaica, muito precioso para o judaísmo, e ele traz essa comparação. Fala, antes vocês tinham esse monte, que era santo, sagrado, que não poderia ser tocado, que era algo que o Senhor falou com Moisés. Mas depois ele traz um outro monte, que é o Monte Sinai, que é em Jerusalém, já representando a alegria e a comunhão da nova aliança, onde entra Jesus. E ali ele traz essa comparação, que no Monte Sinai, você não precisa ter esse receio, esse medo, mas sim celebrar quem é Jesus, celebrar a nova aliança, celebrar o sangue do Cordeiro puro e imaculado, que nos perdoou, que nos faz termos esse acesso ao Pai. Aqui no verso 23, 12 e 23, diz, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos aperfeiçoado, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então aqui ele traz já a igreja de Cristo, um novo tempo, esse tempo de nós estarmos aqui adorando a Deus, cultuando a Deus. Nós não subimos no monte, a não ser a maratona aqui, que é uma subida, mas não que isso simboliza que nós estamos no cume do monte, adorando a Deus. Mas a igreja de Cristo, quando se reúne para orar, para cultuar, quando eu pertenço ao corpo de Cristo, nós estamos adorando ao Senhor. Nós estamos nos alegrando.
Não precisando mais se reverenciar àquela antiga aliança, mas sim a nova aliança em Cristo Jesus. Então o escritor de Hebreus, ele traz essa questão para aquele povo que estava querendo voltar para a velha aliança. Mas ele fala, não, agora é diferente. Porque temos Jesus. E isso muda tudo. Então que nós possamos também ter essa segurança que em Cristo Jesus, né, nós podemos estar adorando e servindo a Ele nesse monte, né, no Monte Sinai. Não, Monte Sião, perdão, gente, eu estou confundindo os montes aqui. Mas por meio de Cristo e a igreja dele, nós podemos estar adorando a esse Deus. Então que possamos estar tendo essa consciência de adorar ao Senhor, louvar a Ele. Não guardando a velha aliança, mas sim a nova aliança em Cristo Jesus. Nós podemos ter esse relacionamento com Deus e possamos estar adorando e buscando a esse Deus. Amém? Porque o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Lá em João, quando Jesus tem essa conversa com aquela mulher no poço, ela fala, então vamos adorar aonde? Vamos adorar no monte ou vamos para Jerusalém? Qual que é a adoração que é servida? Qual que é a melhor? Jesus fala, o Senhor procura, Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E que possamos estar nos aproximando ao Senhor, não como uma prática religiosa, mas assim que o nosso coração possa estar reconhecendo quem é Deus. Porque a adoração, ela tem dois significados. Uma é prosknel no grego, que é se prostrar, se ajoelhar diante de algo supremo, diante de uma autoridade. Isso é adorar. E outra tradução de adoração é servir. Quando eu estou servindo ao Senhor, quando estou servindo a igreja, também é uma forma de adorarmos. Então que essa adoração venha a ser sincera. E nós podemos fazer isso no corpo de Cristo, servindo e nos prostrando diante desse Deus. E a última recomendação, última advertência que o escritor deixa nesse texto. Cuidado, no verso 25. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais a nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. As palavras, ainda uma vez, indica a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O que estava acontecendo aqui, amados? Muitos estavam rejeitando a palavra de Deus. Muitos estavam rejeitando aquilo que estava falando, que estava sendo dito, com autoridades e principalmente pela palavra de Deus. E ele traz essa advertência, cuidado, não rejeite aquele que fala. Principalmente, eu não estou falando aqui para rejeitar a palavra do pastor, mas nós tentamos ser o mais próximo das Escrituras possível. E as Escrituras falam conosco. E quando as Escrituras falam conosco, é a voz de Deus. Eu não falo de algo pessoal meu, mas assim nós temos que olhar para a palavra de Deus. E muitos têm rejeitado a palavra de Deus. Isso aí é coisa de fulano. Isso aqui não precisa. Nós estamos em outro tempo. Nós precisamos atualizar a Bíblia porque ela está desatualizada. Amados, cuidado com isso.
O liberalismo teológico tem chegado no Brasil de uma força grande. Tudo relativo. Ah, não, mas a palavra de Deus está falando isso, mas isso aqui ele estava falando para uma população de 2000 anos atrás, que não tinha esses problemas sociais, que não existia. Não. A palavra é fundamento, é princípios. Nós temos que sim fazer uma exegese. O que é exegese? Você olhar no original para o povo que foi escrito, para poder trazer princípios. Isso sim nós temos que fazer. Mas não moldar a palavra para uma realidade que nós estamos vivendo hoje. E muitos têm deixado, têm rejeitado, não estão ouvindo mais. Ah, isso aí é ultrapassado, pastor. Isso aí não funciona mais hoje. Funciona, mano. Funciona e tem promessa para isso. Que o Senhor irá mudar tudo isso. Então, cuidado com o que nós rejeitamos. Às vezes ficamos tão céticos, ficamos tão aquém, falar, não, isso aí, ou decepcionamos com alguém que era da igreja, ou com um amigo, alguma coisa, falar, não, isso aí eu rejeito. Mas Deus tem falado. E que nós possamos estar sensíveis à voz do Senhor. Estar atentos ao que Ele tem falado. E, portanto, no verso 28, para encerrar. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. São palavras que têm que fazer parte da nossa vida. Reverência e temor a Deus. Infelizmente, pelo menos eu tenho visto muito falta de reverência e temor nos dias de hoje. Pessoas brincando com Deus, brincando com a imagem de Cristo, menosprezando, falando mal. Cuidado. Porque o Senhor um dia virá buscar. Ainda nós estamos num tempo da graça, de estarmos desfrutando da graça e da salvação que Cristo fornece para nós. Mas Ele virá e irá julgar. E Ele é um Deus justo. E nós temos que estar atento com isso. Né? Levando o Senhor a sério. Levando com reverência e temor a palavra. Eu lembro que eu tinha um pastor no seminário, um professor, e ele falava que todas as vezes quando ele ouvia alguém pregando, falando da Bíblia, ele parava e ouvia. Se estava lendo um versículo, se estava lendo um capítulo, né? Independente da interpretação que ele trazia, ele falou, não, Deus, às vezes Deus pode estar falando comigo com aquele texto. Uma mensagem, algo que um texto pode estar falando no seu coração. Estar atento. Eu lembro que uns amigos nossos lá do Japão foram para a igreja lá na Coreia do Sul. Pyeongchu, a igreja, uma das maiores do mundo, né? E aí quando eles chegaram, tem os diáconos, os irmãos que levam para o templo. Então você chega um pessoal, fala, vocês vão participar do culto? Então, e esse pessoal estava mostrando a igreja e estavam direcionando esses irmãos, amigos nossos, lá na Coreia. E quando estava encerrando o culto, ia acabar um culto e começar outro, né? Estava encerrando o culto, o pastor começou a orar. Na hora o irmão que estava levando parou, na escada, não tinha nem entrado no templo. Na escada pararam. Aí eu até perguntava, mas o que aconteceu? Por que parou? Não, está orando. Espera acabar de orar e vamos depois seguir. Aí quando acabou de orar, teve amém, eles conseguiram e acabou de levar para dentro da igreja. São coisas, mas poderia ter subido, ganhado tempo? Sim, poderia. Mas é uma questão de reverência a Deus. Que isso não venha a ser como uma regra, mas sim que venha a ser natural em nossos corações. Quando nós estarmos juntos como irmãos, como igreja, possamos ter essa reverência, esse temor na presença do Senhor. Estarmos juntos. Então,
Reverência e pureza é algo que o Senhor espera de nós. E é algo que é um desafio nosso. A cada dia permanecemos puros e temos essa reverência ao nosso Deus. Né? Buscamos a Ele, levar... temor a Deus, eu falo que é levar Deus a sério. Não levar Deus de uma forma de brincadeira, mas levar a sério. Porque esse Deus é o que nos salva, é o que nos está o tempo todo conosco. Né? Então, que possamos buscar a paz e santidade enquanto vivemos em comunidade. Reconhecer a nova aliança em Cristo e sua superioridade sobre as antigas formas e prestar atenção à voz de Deus em nossas vidas diárias. Então, é um desafio, amados, que nós temos de viver em paz com todos e buscar em santidade, ter uma vida de santidade. A palavra de Deus nos orienta dessa forma. E eu não sei qual que é o seu desafio nessa área, mas eu gostaria de orar e pedir para que o Senhor venha estar te fortalecendo nessas questões. Se é preciso cortar a raiz de amargura, que o Senhor venha estar fortalecendo, te ajudando a isso. Se é necessário perdoar alguém que te ofendeu, que você consiga perdoar, independente da gravidade da ofensa. Se você magoou alguém, que você possa ter essa força e essa decisão de pedir perdão. Isso são atitudes pequenas que faz toda a diferença na nossa caminhada e na nossa vida. Que possamos trazer sabor, alegria e refrigério para aqueles que estão em volta. E quando nós vivemos dessa forma, nós glorificamos a Deus e as pessoas começam a ver diferença nas nossas atitudes. E aí é uma forma de nós proclamarmos e glorificarmos a Deus em nossas vidas. Porque só Deus que consegue fazer isso em nós. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor já fez por nós. E principalmente pela tua palavra, Pai, que fala em nossos corações. Eu venho te pedir, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa estar falando em cada coração, nos dando força, Senhor, para viver em paz com todos, ó Pai. Sabemos que é difícil, Senhor, vivemos num mundo cheio de conflitos, cheio de aflições, cheios de demandas, ó Pai, cheios de ansiedade, Senhor. E às vezes, através dessas lutas, nós ofendemos o próximo, ou somos ofendidos, ó Pai. Mas através do teu amor, ó Deus, através da tua misericórdia, da tua graça que nos alcançou, nós possamos estar abrindo mão disso, Senhor. Tirando toda a amargura, tirando tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando cada um aqui, ó Pai. Em cada área, que possamos estar vivendo uma santidade pura e sincera diante de Ti, Senhor. Não uma santidade falsa, ó Pai, mas sim que possamos ser sinceros, que possamos Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Não apenas por aparência, mas sim em sinceridade. Por favor, nos ajude, Senhor, nos nossos relacionamentos. Nos ajude, Senhor, no nosso relacionamento contigo, ó Pai. E que o Senhor venha estar fazendo grandes coisas em nosso meio. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.